Queridos amigos da TV Cidade de Taubaté, que alegria tua presença aqui comigo em mais um programa Filosofia para a Vida. A filosofia aplicada ao cotidiano e também ao nosso dia a dia. E hoje vamos responder perguntas que me fizeram lá na minha rede social, no Facebook, né, Gil Heleno, ou lá no Instagram, também Gil Heleno. E vamos começar com a pergunta muito interessante da Mônica, lá de Varginha, e ela pergunta assim: para que serve a filosofia na prática? É a pergunta da Mônica. Mônica, a filosofia é aquela coisa que dizem, né, é corrente essa afirmação da filosofia, aquela coisa com a qual ou sem a qual nada de fato muda. Então, se tem essa ideia da filosofia como uma ciência que, diante do mundo prático, até nos pareceria irrelevante. Mas a filosofia, ela nasce com essa vocação, né, de ser aquela ciência que procura o conhecimento não para agradar alguém ou para oferir ali lucros, mas é uma ciência que procura o saber pelo saber, o conhecimento pelo conhecimento. Então aqui está o grande valor da filosofia. É um conhecimento que está ali, evidentemente, para ajudar o ser humano a ver tudo mais claro. Mas ao contrário dos sofistas, né, ali na Grécia Antiga, quando nasce então a filosofia, os sofistas comercializavam, né, esse conhecimento, né, ali para pessoas ricas, naquela elite de Atenas. A filosofia, principalmente com Sócrates, Platão e Aristóteles, ela nasce com um fim em si mesma. Não para ter ali alguma utilidade prática, né, senão cairia-se no utilitarismo nocivo, mas para servir. A filosofia, ela nasce para servir ao ser humano, né, para ajudar o ser humano a ver melhor. E temos aqui uma pergunta do Paulo André, aqui de Taubaté. Paulo André pergunta assim: o que é a alegoria da caverna de Platão? Então, dos mitos platônicos, esse é o mais célebre, o mais famoso, o mito da caverna. E o que significa isso? Platão, ele conta esse mito na sua obra, né, A República, também uma obra célebre, muito famosa, em que ele diz que um grupo de homens estão no interior de uma caverna e eles estão a favor do fogo. E esse fogo projeta a sombra desses homens, na parede. Então, qual que é a visão, qual é o horizonte desses homens que estão na caverna? As suas sombras na parede. Para esses homens, a realidade consiste nisso: sombras na parede de uma caverna. É tudo aquilo que eles tinham. Mas um desses homens tem a coragem de sair dessa caverna. Então, por isso o mito da caverna. O homem sai dessa caverna e lá fora ele vê uma realidade verdadeira, realidade autêntica, né, que não é aquela realidade de sombras ali ao interior da caverna, uma realidade de luz. Eu dizia agora para a Mônica que a função da filosofia é levar o esclarecimento, é levar a luz, e nesse mito da caverna, o Platão, ele trabalha também justamente isso. Aquele homem que tem a coragem, né, de sair do interior da caverna, ele agora vai ver então a luz, ou seja, ele vai experimentar agora o verdadeiro conhecimento. Então, o mito da caverna consiste nisso, né, nessa descoberta que o ser humano faz, né, do conhecimento, que então representa aqui esse esclarecimento, representa essa luz. Os homens que estão ao interno da caverna não têm uma visão,
verdadeira da realidade, uma visão falsa da realidade, e somente aquele que tem a coragem, né, de sair da caverna, né, de fazer esse processo, né, de ir ao encontro do conhecimento, ao encontro aqui, né, da luz que fica ao externo da caverna. Então, esse homem, ele de fato consegue atingir, né, aquilo que a filosofia é. Nós temos uma pergunta aqui que é lá da Bárbara. A Bárbara, lá de Varginha, até minha amiga, colocou essa pergunta lá no meu Facebook. Ela pergunta assim: qual a diferença da crença e do conhecimento? Então vejam, né, que interessante, né, como essas três primeiras perguntas elas vão se concatenando uma na outra. A crença está muito dentro daquilo que nós entendemos como religião, né, como fé. A crença ela é sempre dogmática, né, então existem, né, verdades reveladas que eu pertencendo então àquela crença, eu sou convidado a aceitar essas verdades que são reveladas. Então aqui, né, existe um dogmatismo. É claro que a crença, ela também me dá conhecimento, mas sempre um conhecimento muito atrelado àquilo que a minha crença dita que eu devo acreditar, né? Eu devo seguir. Conhecimento não é assim. Conhecimento, aqui nós estamos no campo da ciência, e aqui eu devo dizer, né, que a ciência ela é mais humilde do que a crença, porque a ciência ela se permite ser falseada. Então as teses da ciência estão aí para serem corroboradas, para serem comprovadas. E a ciência ela não impede ninguém de colocar as suas teses em xeque, mas deve-se provar. Então também aqui está a força da ciência e também do conhecimento. Por isso a ciência, o conhecimento, a técnica sempre avançam, né, por conta desse método científico que coloca ali as suas teses para serem verificadas ou então falseadas. A crença não é assim. A crença ela tem então esse conjunto de dogmas em que o fiel deve seguir. Aqui crença se refere à fé e o conhecimento se refere à ciência. E é claro que o ser humano ele não vive só de ciência, ele não vive só de conhecimento. O ser humano ele vive também de fé, né, da sua crença. Né? A fé é uma dimensão importante da antropologia do ser humano. São João Paulo II, de saudosa memória, ele escreveu uma encíclica chamada Fé e Razão. Ou, né, para ficar aqui na pergunta, crença ou conhecimento? Né, ou fé e ciência. Mas para dizer que a fé e a razão são as duas asas nas quais o espírito humano se eleva. Então, nós não podemos cair no mundo apenas da técnica, né, o que seria um mundo bastante robotizado, mas devemos também preservar e devemos valorizar aqui o mundo da fé, naquilo que a pessoa acredita para além desse mundo. Afinal de contas, Blaise Pascal, né, já dizia a famosa frase, né, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, para abarcar a realidade, né, para ter ali uma noção de fato do que é a realidade, nos serve mais a fé, que é muito mais ampla do que a razão. A razão humana é sempre limitada, a razão humana é sempre imperfeita. Nós tivemos agora a morte desse filósofo, pensador alemão famoso, o Jürgen Habermas, que morreu dias atrás, né, com 96 anos. E ele é um grande também
participante da escola de Frankfurt, né? Então ele é a segunda herança ali dessa escola, e ele diz exatamente isso, né? Ele faz uma crítica à razão instrumental, ao pensamento calculante, e a sua tese mais célebre do Habermas é a teoria, né, do agir comunicativo, onde ele coloca a realidade não na razão, mas no discurso. Então, a realidade humana, né, se dá no discurso, né, em um discurso onde todos aqueles que estão falando têm a mesma importância e, por isso, ali é capaz de criar um consenso. Então, né, a filosofia ela vive essa tensão, né, entre fé e razão, entre a razão, né, e outras maneiras, outras formas também, né, de se conhecer a realidade, e a crença, e a fé, e a ética, é uma também dessas maneiras. Vamos ali agora com a pergunta da Elaine Almeida, que eu não sei de onde é a Elaine Almeida, mas sei que também ela está sempre ali, né, me acompanhando no meu Facebook. A Elaine pergunta assim: qual o conceito de ágape? Qual o conceito de ágape? Uma pergunta interessante, né? Ágape é um tipo do amor, uma das modalidades do amor. Nós temos o amor eros, temos o amor filia e temos o amor ágape. Então, uma classificação que se faz do amor. Vamos começar. O que é o amor eros? O amor eros é o amor de atração, né? Aquele amor que o homem sente pela mulher e vice-versa. Então, esse amor de atração carnal. O que é o amor filia? O amor filia é o amor que eu tenho pelos meus parentes, pelos meus pais, pelos meus amigos, né? Então, esse amor social, vamos colocar assim. E o que é o amor ágape? O amor ágape é aquele amor que eu devoto ao sagrado, né? Que eu devoto a Deus. Então, esse é o amor ágape, é o amor do sagrado. E, é claro, o ser humano ele vive, então, essas três modalidades do amor. A gente separa aqui, mas o amor ele se dá, né, quase que concomitantemente, né, ao mesmo tempo, né, sobretudo para aquele que é casado, o homem casado, a mulher casada, né, que experimentam o amor eros, atração carnal, o amor filia, né, pelos seus amigos, pelos seus parentes, e também o amor ágape, né, o amor aqui à santidade, né, o amor ao sagrado, né, o amor a Deus. Então, minha querida Elaine Almeida, o amor ágape é o amor que nós devotamos a Deus. Temos uma pergunta aqui da Ivani, a Ivani lá da paróquia Espírito Santo, da comunicação também, exímia comunicadora, sempre ali fazendo cobertura das atividades da paróquia, tirando fotos, né, fazendo uma cobertura sempre muito dedicada. Então a Ivani, ela pergunta assim: o que existia antes do começo? É uma pergunta filosófica por excelência. O que existia antes do começo? Né? Se é começo, tem o antes. Então, uma pergunta ali que já dá um nó na nossa cabeça. Hoje em dia, mesmo com a tecnologia tão avançada e também a ciência tão avançada, o ser humano ainda não conseguiu responder se o mundo começou em um determinado momento ou se ele existiu desde sempre. Então, é uma pergunta que também dá um nó na nossa cabeça, né, sobre o mundo. Né? Ele começou a existir num dado momento ou ele existiu desde sempre? É claro que nós temos aí a teoria do Big Bang, né, essa grande explosão inicial, né, por isso Big Bang, em que diz que o universo ele começa então numa grande concentração de energia e é uma concentração muito grande que se explode e nós temos o que hoje o universo em expansão. Então até hoje, dizem aqueles que estudam esse assunto, nosso universo ele então se expande. Mas é uma teoria
não é que seja ali uma verdade científica, porque junto com a teoria do Big Bang, nós temos também tantas outras teorias que buscam explicar, né, a origem do universo, mas nenhuma tem ali, de fato, uma resposta cabal. Se nós formos para a crença, né, ou para a fé, nós temos ali o Gênesis, né, primeiro livro da Bíblia cristã, que narra que tudo começou com ali Deus criando, né, a obra dos 7 dias. Deus que cria tudo, né, em 6 dias, e no 7º dia ele descansa. Então o mundo como criação de Deus. Então, minha querida Ivani, o que existia antes do começo? Um grande mistério, né, para nós, se o mundo é eterno, ou se o mundo ele teve um momento em que ele começou, mas se ele teve um momento que ele começou, o que existia antes desse momento. Então a nossa cabeça dá um nó aqui nessa questão, e fica aí então um desafio para continuarmos pensando, né, a origem. Tem um pensador alemão, Heidegger, que toda a sua filosofia é quase que centrada nessa questão, né, uma pergunta pela origem. Né, para Heidegger, a filosofia ela fica de pé na medida em que colocamos uma pergunta. E que pergunta é essa? O que é o ser? Né, que equivale o que é a origem, o que é o começo, o que é a realidade. E para Heidegger, quando essa pergunta é respondida, a filosofia acaba. Então a filosofia respira não na resposta, ela respira na pergunta pela realidade, né, que para nós, ao fim e ao cabo, termina sendo um mistério. Nós temos aqui uma pergunta da Inês Gomes Santana. A Inês Gomes, ela é da paróquia da Candelária, se eu não me engano, a nossa fiel lá da Candelária, na Vila Maria, em São Paulo. A Inês pergunta: em tempos remotos, Deus falava diretamente com as pessoas, e hoje não. Por quê? Então, minha querida Inês, Deus continua falando, né? Ele fala comigo, por exemplo. Hoje mesmo, ele falou comigo. Então, Deus ele não ficou mudo, né? Mas Deus, tudo que ele tinha para nos falar, por derradeiro, ele nos falou em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a grande revelação, né, de Deus para a humanidade. Né? Mas ainda hoje Deus fala, ele fala no nosso coração. Jesus ele retorna, né, para o céu, é a festa que nós celebramos a liturgia da Ascensão do Senhor, mas ele envia para nós o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo. Então, São Paulo nos lembra: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, quem nos revela hoje Deus, né, quem faz com que nós ouçamos hoje a voz de Deus é o Espírito Santo. Então, conforme diz a sua pergunta, Deus falou a Moisés, lá no Êxodo, capítulo 3, lá no episódio da sarça ardente, mas ele continua falando hoje, né, para cada um de nós. Né? Basta abrirmos o nosso coração e termos o discernimento necessário para ouvir o Deus que fala. Deus ele jamais ficará mudo na nossa vida. Nós não temos um Deus mudo, nós temos um Deus que fala ao nosso coração. A pergunta agora é do Zequinha, ele lá de Joinville. Ele pergunta assim: o que significa a palavra filosofia? O Zequinha talvez esteja perguntando assim a etimologia da palavra. É uma palavra que tem o seu berço, né, no vocabulário grego. Né? Filó significa amigo, sofia significa saber, sabedoria. Então o filósofo ele é um amigo do saber. Né? A filosofia é amiga da sabedoria. Se nós formos ver lá em Aristóteles, na Metafísica, né, uma obra clássica e célebre do Aristóteles, ali do século V a.C., Aristóteles ele vai dizer, né, que todo homem, por natureza, tende ao saber.
E aqui no grego, o termo homem, lá no grego, é antropoi. E antropoi no grego não significa só homem. Significa homem, significa mulher, significa escravo, significa livre, significa grego, significa bárbaro. O que Aristóteles quer dizer? Né, que todo ser humano, né, que todo mundo, seja grego, seja bárbaro, né, seja homem, seja mulher, a palavra antropoi significa isso, né? Então todo homem deseja por natureza, então por natureza significa o quê? Na sua essência, na sua própria essência, o homem quer saber, né? O homem deseja, né, o conhecimento. Então a filosofia, ela nasce para isso, né, para superar aqui, né, a religião, né, para superar o mito e agora, né, ajudar o homem a compreender a realidade pela sua razão, né, pelo seu intelecto, pela sua inteligência. Então a filosofia é esse esforço da razão humana para conhecer o mundo, né, para conhecer a realidade. Então por isso a filosofia ela é tão importante, porque ainda hoje nós precisamos da filosofia. A filosofia é necessária, porque senão nós vamos comprar versões da realidade que querem impor para nós, mas que não são importantes para nós. E o mundo está aí, né, para vender todo tipo de versão de realidades, né, que o ser humano ele possa ali, de fato, se iludir com elas. Não à toa, alguém já disse que nós estamos no tempo da pós-verdade. Então, verdade é aquela que o meu grupo segue, né, ou o meu político de estimação fala para mim, ou o meu ídolo de futebol me diz. Né? Então, a filosofia nos ajuda a conhecermos a realidade pela nossa própria cabeça, pela nossa inteligência. E, de fato, fazer uma crítica dessa realidade. Né? Alguém já disse, a filosofia é a filha rebelde da casa. Então, a filosofia, ela nunca está contente com nenhuma resposta. Ela sempre vai colocar, então, mais uma pergunta. Quando todas as respostas estiverem sido dadas, lá vem a filosofia, a irmã incômoda, a irmã rebelde, a colocar, então, mais uma pergunta. Então, aqui, essa é a tarefa, né, da filosofia. Então, a filosofia, ela busca sabedoria, ela busca aqui o conhecimento, ela busca a verdade. Uma pergunta agora da Rubéria. A Rubéria me pergunta qual a diferença entre mito e filosofia. Então, o nosso programa hoje, não sei se você percebeu, ele está girando muito, né, nessas três palavras, né, crença, fé, mito, filosofia. E aqui vem a pergunta da Rubéria, né, perguntando a diferença entre mito e filosofia. O mito ele está entre a religião e a filosofia. O Aristóteles, lá na Metafísica, ele diz que todo filósofo, na verdade, também é um pouco mitósofo. Então, o filósofo, que é amigo da sabedoria, também é amigo do mito. Eu falava para vocês, agora há pouco, do mito da caverna. O Platão é um filósofo, né, reconhecidíssimo, né, que se vale muito dos mitos, né, para explicar a realidade, mas depois ele vem e faz uma leitura, né, racional, né, desses mitos. Então, o mito, por si mesmo, nos diz muito pouco. É necessário que alguém possa decodificar, então, esse mito. Falava do mito da caverna, né? Em Platão tem ainda o mito de em que ele vai falar, então, da transmigração de almas, da reencarnação de almas. Então, a filosofia, ela se vale também dos mitos para dizer a sua verdade, mas é necessário que haja alguém para decodificar, né, esses mitos ali de forma racional. Temos ainda mais uma pergunta deixa eu ver aqui, do Mateus.
Mateus, ele pergunta, uma pergunta aqui do filósofo que eu estudo, que eu investigo, José Ortega y Gasset. E o Mateus, ele pergunta assim: o que significa a frase "eu sou eu e as minhas circunstâncias"? Uma frase famosa que já entrou até na nossa cultura. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ô Mateus, essa frase vem então, quem construiu essa frase foi esse pensador espanhol, José Ortega y Gasset, no seu livro Meditações do Quixote. É o primeiro livro e o mais famoso, um livro de fato filosofia ali dura, que o Ortega ele escreve. E a frase aqui, você colocou ela pela metade, a frase completa é: eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim também. Então, para o Ortega, Mateus, o ser humano não é só ele. O ser humano não é só ele, não é só a sua realidade individual. Mas para Ortega, o ser humano é ele e as suas circunstâncias. Ou seja, é ele e toda a realidade também que o circunda. E todo o mundo que o circunda. Então esta é a realidade do ser humano. Então por isso eu sou eu e as minhas circunstâncias. E eu tenho que salvar então essas circunstâncias. O que significa salvar as circunstâncias? Fazer a minha vida dar certo. Independente das circunstâncias nas quais eu estou inserido agora, pela minha inteligência, pela minha capacidade, pela minha resiliência, eu sou convidado a salvar então essas circunstâncias. Muita gente viu aqui em Ortega a meritocracia. Viram aqui a questão da meritocracia, ou seja, basta que eu queira salvar as minhas circunstâncias para que eu possa então salvá-las. Muita gente vai criticar o Ortega, dizendo que tem circunstâncias que são difíceis de serem salvadas. Se nós colocarmos aí o exemplo de alguém que nasce em uma comunidade muito inóspita, em um lugar de difícil ali de relacionamentos, de convivência, para alguém que nasce em um lugar que tenha mais oportunidades, que tenha mais chances. Então é claro que haverá ali uma diferença do ponto de partida. Para quem tem mais facilidades, chegar ali, cruzar a linha de chegada, será muito mais fácil para quem tem mais dificuldades. Então Ortega, ele é criticado também por isso, no seu pensamento está ali incluída a questão da meritocracia, basta então a pessoa ter consciência da sua circunstância para querer salvá-la? Não basta. Tem muitas circunstâncias que a pessoa quer salvar, mas não tem força então para isso. Mas para ficarmos aqui na frase, eu sou eu e as minhas circunstâncias, se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim também, é Ortega nos convidando a aceitarmos a realidade como a realidade é e a superá-la, com a nossa força, com o nosso dinamismo, com a nossa inteligência, com a nossa resiliência. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, uma grande alegria. A filosofia, de fato, ela respira nas perguntas. Obrigado a você que mandou então as perguntas e nos ajudou a ter uma visão mais clara aí da realidade, uma visão mais clara do mundo. Nos veremos na próxima semana com o programa Filosofia para a Vida, a filosofia aplicada ao dia a dia, ao seu cotidiano. Muito obrigado pela sua presença e até mais.